bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar em alguns trechos de um e-book, Vida Cristã Baseada no Evangelho. E o subtítulo já dá uma ideia, né? Vivendo para a glória de Deus, livre da religiosidade e legalismo, mas sem abrir mão da santidade e do testemunho. Parece que o desafio é achar esse equilíbrio, viver a fé de um jeito autêntico, centrado mesmo no Evangelho. Exatamente. A ideia central do material é que, sem entender bem o evangelho, a vida espiritual pode ficar meio vazia, sabe? Ou então cair naqueles extremos. De um lado, o legalismo, aquela coisa de tentar agradar a Deus por esforço próprio, cumprindo regra atrás de regra. E do outro, a religiosidade, que é mais manter costumes, aparências, sem que haja uma mudança real por dentro. A proposta é investigar como viver diferente disso. Certo, parece bem relevante. E por onde o autor começa essa exploração? Qual seria, assim, o ponto de partida para essa vida baseada no Evangelho? Ele começa contando uma experiência pessoal, né? Falando da diferença entre só aceitar Jesus na adolescência, talvez por influência externa, e uma conversão real que veio depois. E essa conversão trouxe uma fome por Deus, um jeito novo de ver a fé, algo mais interno, sentido. Isso, essa história pessoal serve para introduzir o conceito bíblico do novo nascimento. Ele até cita uns autores antigos, como o Joseph Alleine, para mostrar a diferença entre a conversão de verdade e o que parece, mas não é. E o que não é, segundo ele. Bom, ele diz que não é só se declarar cristão ou ser batizado sem ter uma fé viva, mesmo. Também não é só ter uma moralidade externa, sabe? Ou seguir rituais, tipo orar e jejuar só para mostrar para os outros. E nem é só reprimir o mal por medo ou por boa educação. E isso não é um novo nascimento, entendi. Já a conversão real, fruto desse novo nascimento, é descrita como uma coisa radical que Deus faz. Textos como João 1 falam de nascer de Deus, não da nossa vontade. E Tiago 1 diz que fomos gerados pela palavra. É algo que vem de Deus mesmo. O resultado é o que 2 Coríntios chama de nova criação. E isso aparece como? Num respeito profundo por Deus, num arrependimento que continua, mas também numa paz com Ele. A motivação para viver muda. Passa a ser por amor a Deus, valorizando o que Ele pensa e querendo agradar a Ele de verdade. Faz sentido. Então, a base de tudo é essa ação de Deus dentro da pessoa. Não começa com a gente. É algo que vem de dentro para fora. Ok. E depois dessa transformação, dessa nova criação, qual o objetivo? Para onde essa nova vida aponta? É muito comum a gente pensar que o objetivo é seguir as regras da igreja, ou as nossas próprias ideias do que é ser um bom cristão. O autor chama isso de religiosidade. Ele até conta aquele caso de ter sido julgado por usar bermuda, uma regra que para ele não tinha base bíblica clara. E ele também critica o legalismo, que é essa ideia de tentar merecer a salvação cumprindo a lei. Sim, e o ponto dele é que essas duas coisas, religiosidade e legalismo, não funcionam. Regras humanas, mesmo com boa intenção, não geram santidade de verdade. Lá em Colossenses tem aquela crítica, né? Não toque, não prove. Diz que isso tem aparência de sabedoria, mas não resolve o problema do pecado. E o legalismo é impossível. Impossível. A Bíblia diz que não tem ninguém justo que nunca peque. E Tiago fala que tropeçar num ponto da lei é ser culpado de tudo. Ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente para ser salvo por isso. Por isso, o alvo que Deus coloca lá em Romanos 8 é outro, bem diferente. Sermos conformes à imagem de seu Filho. Ser como Jesus, uau. Isso é bem mais alto, né? Muito mais. O objetivo final não é seguir regras, é parecer com Cristo. Tá, mas se não é por seguir regras humanas, nem por tentar cumprir a lei, como a gente caminha para essa semelhança com Cristo? Qual é a estrada? O caminho é manter o foco sempre em Cristo, na pessoa dele, no que ele fez. Colossenses 1 fala de proclamar Cristo, ensinar sobre ele para que as pessoas cresçam e amadureçam nele. Quer dizer, a gente precisa estar sempre ouvindo, meditando, aprendendo sobre Jesus. Quem ele é, o que ele fez, o que ele ensinou. A transformação vem daí, de se expor à verdade sobre ele, não de aplicar técnicas. É ser mudado pela verdade dele. Isso muda tudo, né? O foco sai do o que eu faço e vai para o
quem ele é e o que ele fez. E aí, claro, a gente precisa entender o que é o Evangelho. O autor define de um jeito simples: a boa notícia de que Deus salva o pecador pela fé, no que foi realizado através de Cristo Jesus, baseado em João 13,16. Parece simples, mas ele diz que é tipo um arquivo zipado, cheio de coisa dentro. Exato. E essa mensagem não é só para começar a caminhada. É o ar que a gente respira todo dia. Ele usa o exemplo de 1 Coríntios 15, onde Paulo lembra os crentes do evangelho que eles receberam e no qual precisavam ficar firmes. Isso mostra algumas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa lembrar do evangelho sempre, para não esquecer e nem se desviar. Segundo, é algo para receber e permanecer firme continuamente. Terceiro, é o único caminho para a salvação. Sempre foi e sempre será. E um ponto-chave: a fé só vale se for no evangelho verdadeiro, sem alteração. E o centro desse evangelho verdadeiro sem alteração qual é? Sem dúvida nenhuma, é Jesus Cristo. Romanos 1 fala que o evangelho é a respeito de seu filho. Ele não é só uma parte da mensagem, ele é a mensagem, o começo, o meio e o fim. A pregação, o ensino, tudo tem que mostrar a glória dele, o senhorio dele, não só um exemplo moral. E é fundamental entender que isso não é só palavra humana. É o Espírito Santo que dá poder a essa mensagem, que convence as pessoas, como Jesus prometeu em João 16. É o Espírito que nos faz confessar Jesus é Senhor, como Paulo diz. Acho interessante que, antes de falar da solução de Deus, o autor gasta um tempo descrevendo a nossa situação sem ele. Por que fazer isso? Por que focar no problema antes? É essencial, tanto para ensinar quanto teologicamente, para a gente entender o tamanho da graça, do favor que a gente não merecia. E para valorizar a solução em Cristo, a gente precisa encarar a realidade do problema, o pecado que atinge todo mundo. Usando Romanos 1 a 3, o texto mostra um quadro bem sério. Primeiro fala de quem não tinha lei escrita, os gentios. Eles rejeitaram o que Deus revelou na natureza e na consciência, e por isso não tem desculpa. E aí Deus os entrega as consequências do pecado deles. Certo. Depois, ele fala de quem tinha lei, os judeus. Mesmo com esse privilégio, eles também falham. Muitas vezes caem no orgulho, na hipocrisia. Para eles, a lei acaba sendo como um espelho. Mostra a sujeira, mas não limpa. Mostra que eles também não conseguem cumprir. E a conclusão em Romanos 3 é direta. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém escapa. Entender isso, a nossa real condição, é o fundo escuro que faz a luz do Evangelho brilhar forte. Sem a má notícia do pecado, a boa notícia da salvação perde o sentido, a urgência. Ok, o cenário está claro. Todo mundo é culpado diante de um Deus que é justo. Aí a pergunta fica mais forte ainda. Como esse Deus justo pode perdoar gente culpada sem ser injusto? É aquela imagem do juiz que solta o criminoso. Como Deus resolve isso? Firmado em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Deus não ignora isso, mas ele mesmo dá a solução, a substituição. Esse princípio já aparecia lá nos sacrifícios do Antigo Testamento, né? Um animal inocente morria no lugar do pecador. O caso de Isaac é um exemplo forte, quando Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar dele. Sim, lembro. Cristo é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito e final. Como ele não tinha pecado e era Deus, sua vida tinha um valor infinito. Na cruz, ele tomou o castigo que era nosso. Romanos 3 diz que Deus o apresentou como propiciação, ou seja, um sacrifício que satisfez a justiça de Deus contra o pecado. Assim, Deus continua sendo justo e, ao mesmo tempo, ele declara justo quem tem fé em Jesus. A justiça foi feita. Entendi. A dívida foi paga por ele. Exato, mas tem mais. Além de pagar a dívida, tem a imputação. Deus não só tira a nossa culpa por causa de Cristo, ele também coloca na nossa conta a justiça perfeita de Cristo. É aquela troca incrível de 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A gente não se torna perfeito na hora, mas Deus nos vê como justos por causa de Cristo. É essa a declaração
que traz paz com Deus, como diz Romanos 5. De inimigos, passamos a ser filhos. Essa ideia da justiça imputada, colocada na nossa conta, é realmente impressionante. Não é só limpar a sujeira, é receber a nota máxima de outro. Mas e do dia a dia? Quando a gente continua errando, falhando, como essa justificação se mantém? Ela se mantém e a gente vive nela pela fé contínua, Hebreus diz. O justo viverá pela fé. Não é só acreditar lá no começo, é confiar todo dia que o que Cristo fez é suficiente. O exemplo de Abraão em Romanos 4 é chave. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele confiou na promessa mesmo quando parecia impossível. Certo, fé diária. E essa fé constante não só lembra a gente da nossa segurança em Cristo, mas muda como a gente encara as dificuldades. Romanos 5 diz que a gente pode até se alegrar nas tribulações, porque elas produzem perseverança, caráter e esperança. E essa esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É o Espírito que garante esse amor pra gente, mostrado na cruz, e nos dá força e esperança mesmo nos momentos difíceis. O autor também fala muito sobre estarmos unidos a Cristo. O que isso significa na prática, além de sermos declarados justos? Diz isso, como Romanos 6 explica. Pela fé a gente está ligado a Cristo na morte e na ressurreição dele. Primeiro, na morte para o pecado. Isso quebra o poder que o pecado tinha sobre nós. Quebra o poder. Sim, não quer dizer que a gente vira perfeito, mas que o pecado não é mais nosso chefe. Fomos libertos da escravidão dele. Segundo, participamos da ressurreição para uma nova vida. Fomos levantados com Cristo para viver de um jeito novo, para Deus, em santidade. Aí Romanos 6 diz para a gente fazer duas coisas. Primeiro, se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. É uma questão de identidade. E segundo, oferecer nosso corpo a Deus para fazer o que é certo. É uma ação. Reconhecer quem somos e viver de acordo, trocando os velhos hábitos por novos, como Paulo explica também em Efésios 4. Isso se conecta com outra ideia forte que ele traz. Viver pelo Espírito e não mais pela lei, né? Romanos 7,6. Mas como isso funciona sem virar bagunça, sem direção? É importante entender. Viver pelo Espírito não é jogar a lei de Deus fora. Paulo mesmo diz que a lei é santa, justa e boa. O problema nunca foi a lei, fomos nós, nossa incapacidade de cumprir por causa do pecado que ainda mora na gente. Aquela luta interna que Paulo descreve tão bem em Romanos 7. Tentar ser justo ou santo só pelo esforço de cumprir a lei, isso leva à frustração, à condenação. Então qual a alternativa? A vida cristã muda o foco. Não é mais na lei, mas em Cristo. Confiar no que Ele já fez e no que Ele continua fazendo por nós. E essa vida é capacitada pelo Espírito Santo. O Espírito mora no crente, garante nossa herança, nos guia, nos dá força para obedecer de coração, nos ajuda quando estamos fracos e vai nos transformando pouco a pouco à imagem de Cristo. Viver no Espírito é andar em sintonia com Ele, buscar a comunhão, a submissão uns aos outros na igreja. E quais são os benefícios assim mais concretos de viver nessa dinâmica do Espírito? O Romanos 8 é um capítulo incrível sobre isso. Garante a ressurreição futura, confirma que somos filhos, que podemos chamar Deus de Pai, dá uma esperança de glória que faz o sofrimento atual parecer pequeno, promete ajuda do Espírito na nossa fraqueza, ele até ora por nós, dá a segurança de que Deus usa tudo para o bem de quem o ama e termina com aquela certeza absoluta. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo. É uma vida com segurança, com esperança, mesmo no meio das lutas. Depois de explicar tudo isso sobre o Evangelho, o autor termina com várias exortações, conselhos práticos. Quais são os pontos principais que ele destaca para quem vive essa fé? Sim, ele amarra a teoria na prática do dia a dia. Dá pra gente agrupar em algumas áreas. Primeiro, a nossa atitude interna. Temos que rejeitar a autojustiça, seja aquela que fica nos culpando pelos erros ou a que nos deixa orgulhosos pelos acertos. A confiança é só na graça. E cultivar humildade e temor, lembrando que a gente só está de pé pela graça, não por mérito. Isso tá lá em Romanos 10 e 11.
Certo, atitude interna. E depois? Depois, a entrega e a transformação. Apresentar nossa vida como sacrifício vivo para Deus, por gratidão. Isso é Romanos 12,1. E buscar ter a mente renovada pela palavra, não se moldar pelo mundo, para conseguir viver a vontade de Deus. Romanos 12,2. Ok. E na relação com os outros? Aí vem a vida em comunidade e com o mundo. Usar os dons que Deus deu para servir a igreja. Manter um testemunho de amor e ética com quem está fora. E viver a unidade na diversidade. Aceitar as diferenças em coisas que não são essenciais, como comida ou dias especiais lá em Romanos 14, sempre buscando o amor e o crescimento de todos para a glória de Deus. Todas essas coisas são vistas como resultado natural de uma vida transformada pelo Evangelho. E para fechar mesmo, ele volta a falar da importância de anunciar essa mensagem, essa vida. Com certeza, falar do Evangelho é um privilégio, mas também uma responsabilidade de quem o recebeu. É assim que Deus chama outras pessoas. Paulo, em Coríntios 9, mostra que a gente precisa adaptar a forma de falar para cada público, mas sem nunca mudar a mensagem central, a boa notícia da salvação em Cristo, que brilha contra o fundo escuro da nossa condição sem Ele. Nossa, realmente, quanto mais a gente fala, mais profundo fica. Recapitulando rápido, essa vida cristã que brota do Evangelho não começa com a gente, mas com Deus nos transformando. O alvo não é só seguir regras, é ser parecido com Jesus, e o combustível diário é a fé no que Ele fez, vivendo na força do Espírito Santo. E isso tudo transborda em serviço, testemunho, unidade. É uma visão que liberta, né? Tira o peso da religiosidade vazia, do legalismo que sufoca, mas ao mesmo tempo chama para uma santidade real que não vem da gente, mas é fruto da graça. E talvez a pergunta que fica martelando pensando nessa última parte sobre anunciar a mensagem é: se a gente realmente entende o tamanho do que é ser justificado, unido a Cristo, ter o Espírito morando na gente, como isso deveria mudar não só a nossa vida, mas o jeito que a gente compartilha essa esperança? A urgência, a clareza, a compaixão. Como isso afeta a forma como a gente fala dessa vida prometida para os outros? Fica aí para a gente pensar.